Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Desvendando Código. Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha numa novidade quente, hein? Que surgiu lá na AWS reInvent, finalzinho de 2024. Isso mesmo. Vamos falar do novo Amazon SageMaker Lakehouse. Exato. A proposta da AWS é bem interessante. Unificar os dados para análise e para IA. E o objetivo aqui hoje é descomplicar isso, né? Tentar entender o que essa abordagem realmente significa na prática. Pois é, a promessa é grande. Juntar o melhor dos data lakes, tipo a flexibilidade, com a estrutura dos data warehouses. Uhum. Mas, assim, tentando evitar aquelas dores de cabeça clássicas, sabe? Muita cópia de dado, governança toda fragmentada. Ah, sim. Aquela complicação que acaba atrasando tudo, né? A ideia, então, é acelerar a inovação. Exatamente. Porque hoje o cenário é meio complicado para muita gente. É verdade. Os dados ficam espalhados, né? Os famosos silos. Isso. E aí, gerenciar múltiplas cópias, uma no data lake e outra no warehouse, raf, E os controles de acesso, cada lugar de um jeito. E para tirar um insight rápido, vira uma novela. E olha que curioso, a Forrester diz que mais de 80% das empresas já têm um CDO, investem em dados. mas nem sempre conseguem extrair o valor que esperam, ou pelo menos não na velocidade que precisam. Pois é, daí vem essa ideia do Lakehouse, que já não é tão nova assim no conceito geral, né? Sim, a ideia é de combinar os dois mundos, mas como a AWS está materializando isso no SageMaker Lakehouse? Qual é a visão deles? Bom, a abordagem da AWS se baseia, assim, em três pilares principais. Primeiro, os dados unificados. Que podem vir do S3, do Redshift. Isso. Segundo, esses dados ficam acessíveis por interfaces abertas. O Apache Iceberg é chave aqui. Ah, o Iceberg, para fazer essa tradução, digamos assim. Exato. E terceiro, permissões consistentes, com uma governança centralizada. E tem um ponto que me chamou a atenção. Não precisa sair migrando tudo de cara, né? Não de jeito nenhum. Essa é uma grande vantagem. Os dados que já existem, seja no S3 ou no Redshift, eles podem ser, bom, registrados no Lakehouse. Só registrar os metadados, então. Isso, exatamente. Sem mover gigabytes ou terabytes para lá ou para cá. E essa nova geração do SageMaker tem uns componentes bem legais. Tipo o quê? Tem o Unified Studio. Pensa numa interface única, sabe? Para fazer análise SQL no Redshift, processar dados com Athena, EMR, Glue. Peraí, tudo no mesmo lugar? Até desenvolvimento de modelo de ML? Sim, e até coisa de IA generativa com o Bedrock. A ideia é integrar tudo para a colaboração ficar mais ágil. Nossa, interessante. O estúdio unifica as ferramentas, mas e os dados? Como o Lakehouse em si organiza esse acesso? Vindo de S3, de Redshift Managed Storage. Então, o componente de dados do Lakehouse faz justamente isso. Unifica o acesso ao S3, ao RMS, que é o Redshift Managed Storage, e até fontes federadas. E o Iceberg entra aí de novo? Totalmente. As APIs compatíveis com o Apache Iceberg são a cola disso tudo. É o que permite que, sei lá, o Spark, o Presto, ferramentas da AWS ou de fora, consigam ler e escrever nos dados, não importa onde eles estejam guardados. Entendi. Faz sentido essa ideia do tradutor universal. E o tal do zero ETL? Parece que simplifica a entrada de dados, né? Sim, bastante. As integrações Zero ETL trazem dados de bancos operacionais tipo Aurora, RDS, DynamoDB e agora até de apps como Salesforce, SAP, direto para o Lakehouse. Quase em tempo real. Isso, quase em tempo real. E você ainda escolhe onde guardar, no RMS ou direto na S3. Falando em guardar em armazenamento, parece que tem bastante flexibilidade, né? Quais são as opções? São basicamente três. A primeira é usar o S3 padrão, o de propósito geral. Bom para quem já tem Data Lake lá. Ok. A segunda, que está em preview ainda, é o S3 Tables. É um tipo novo de bucket S3, otimizado para tabelas. Promete uma taxa de transferência bem maior, tipo 10 vezes mais. Interessante para data lakes que precisam de mais performance transacional. 10 vezes. Nossa. E a terceira? A terceira é o Redshift Managed Storage, o RMS. Pode ser para dados que já estão no Redshift ou para dados novos, ele é totalmente gerenciado, tem otimizações automáticas com uma ML. Tipo Materialized Views automáticas. Exato. E os benchmarks internos da AWS indicam que ele tem um desempenho melhor para ingestão perto do tempo real e para cargas de trabalho de BI, quando comparado com os Iceberg direto no S3 padrão. Entendi.
Então a escolha de onde armazenar depende mais do tipo de uso principal. Mas, de qualquer forma, o acesso via Iceberg está garantido. Isso é bem poderoso. Com certeza, dá flexibilidade sem prender o acesso. E a governança, como fica nesse cenário unificado? A governança é centralizada pelo Catalog, que usa o Amazon Data Zone por baixo dos panos. Ele ajuda a descobrir os dados, aplicar políticas, colaborar com segurança. Dá para ter controle fino, tipo nível de linha, coluna? Sim, linha, coluna, até célula. E tem controle de acesso baseado em tags, o TBAC, que é bem flexível para gerenciar permissões usando metadados e também compartilhamento zero copy. Zero copy, para não ficar duplicando o dado à toa na hora de compartilhar. Legal. Isso. Ok, então, se a gente juntar tudo, menos silos de dados, uma arquitetura mais simples, governança unificada, Insights mais rápidos, flexibilidade de escolher o armazenamento sem perder o acesso. poder usar as ferramentas que o pessoal já conhece e melhorar a colaboração. Parece um pacote bem interessante. Parece promissor. E já tem empresas grandes como Toyota, Carrier, NetWest, começando a usar ou planejando usar essa abordagem para unificar os dados e acelerar os projetos deles. Então, resumindo a nossa análise aqui no Desvendando Código, o SageMaker Lakehouse quer ser esse centro, esse hub que simplifica todo o ecossistema de dados, análise e IA dentro da AWS. Exatamente. E lembrando, tudo isso foi apresentado lá no AWS reInvent no finalzinho de 2024. Fica então uma pergunta no ar, para quem nos ouve refletir. Como é que essa capacidade de acessar dados de forma unificada, sem tanta amarração de onde eles estão fisicamente guardados, como isso pode realmente mudar a velocidade com que se cria novas aplicações de IA ou se descobre aqueles insights que fazem a diferença nas empresas? Ótima provocação para a gente continuar pensando. Bom, agradecemos muito a companhia de todo mundo aqui no Desvendando Código. Valeu, pessoal. Até a próxima.